voltando. Boa noite a todos, agora oficialmente gravando. Meu nome é Matheus Fernandes, eu sou acadêmico de medicina do 4º ano na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Sou professor de vocês na disciplina de biologia. Fui eu que dei a aula de citologia para vocês, em introdução ao estudo da célula. Um assunto extremamente interessante, extremamente importante para vocês compreenderem a existência humana em si, e porque, afinal de contas, nós somos feitos de células, e para o Enem também, é um assunto que é cobrado. Bom, acho que vocês viram a lista de exercícios que eu tinha passado. A metodologia da monitoria basicamente vai ser eu pegando essa lista de exercícios e eu vou fazendo a resolução deles com vocês. São perguntas múltipla escolha, né, com apenas uma correta. Vou apontar para vocês a correta, que vocês já viram no gabarito respondido, e vou dizer por que isso é correto, vou apontar errado e falar por que isso é errado. Eventuais dúvidas, vocês podem falar, podem mandar no chat, podem abrir o microfone, podem ficar à vontade. E eu só não posso passar muito às 18h50, porque eu tenho outros compromissos. Mas, eventualmente, se ficarem dúvidas, se vocês quiserem se aprofundar em alguma outra parte, vocês me mandam uma mensagem por aqui, ou um zap mesmo, que eu vou trabalhar nisso. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, em relação ao primeiro exercício, é um exercício do vestibular da URJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do primeiro semestre de 2019. Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o meio interno da célula. Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente na membrana plasmática. Vamos analisar essa questão. Macromoléculas, o que é isso? São moléculas maiores, polares. Eu acho que vocês viram na química, nós temos moléculas polares e apolares, com relação à carga elétrica. Uma molécula polar, vamos dizer assim, ela vai ser mais neutra. A molécula polar vai ter determinada potencialidade elétrica, seja para positivo, seja para negativo. Por que é importante isso no contexto biológico? Moléculas polares, a gente fala que elas são hidrofílicas. O que é isso? Elas têm afinidade com a água. Hidro, água, filho, afinidade. Tipo filosofia. O que é filosofia? Amor, filosofia, conhecimento. Amor ao conhecimento. Hidrofilia, amor à água. Amizade com a água. Então, moléculas polares hidrofílicas são parças da água. Conseguem passar de boaça. Moléculas apolares, não. Elas não têm uma boa capacidade de se relacionar com a água, então meio que, como por exemplo, você coloca ela no meio líquido, elas tendem a se agregar, se afastar da água, elas não solubilizam adequadamente. Por exemplo, o óleo, a gordura. Você lasca um pouco de óleo na água, você vai ver que o óleo não vai se misturar com a água, ele vai fazer o meio dele próprio, porque ele tem componentes lipídicos. Lipídico, gordura apolar. Agora, a gente lembrando da membrana plasmática celular, lembram na aula que eu coloquei, que é uma bicamada lipídica? Uma bicamada de lipídios, fosfolipídios. A porção do fosfolipídio, que é lipídica, lipídico, gordura, é apolar. Então, ela não entra em contato com a água. A porção da bicamada lipídica que entra em contato com a água vai ser a porção polar, o grupo fosfato, em as outras áreas. Mas pela membrana ser majoritariamente lipídica, apolar, como que macromoléculas polares vão atravessar? Então, precisa ter um canal de passagem dessa molécula, do meio externo para o meio interno da célula, de fora da célula para dentro da célula. Vamos pegar um exemplo aqui dentro do nosso corpo. Pegar, por exemplo, esse vasinho aqui que está passando no meu punho. Vocês pegarem para palpar, o médico, quando vocês vão no médico, o enfermeiro deve fazer isso também, ele palpa aqui, é um pulso. É um pulso radial. Por que é um pulso? Porque tem uma artéria que passa aí. Aí toda vez que o coração bate, tum-tá, 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 a gente sente uma elevação, uma pressão aqui, que é esse pulso que está sendo gerado pelo batimento do coração. Então, tem esse pulso aqui na região. Então, tem uma artéria que passa aqui. Essa artéria está conduzindo oxigênio, está conduzindo glicose, entre outras coisas. Para quê? Para alimentar as células. Como que esse oxigênio ou macromoléculas polares que vão estar passando aqui no fluxo sanguíneo vão conseguir entrar na célula? Bem, é por meio do açúcar. Você tem açúcar na membrana plasmática? Não tem.
É por meio da proteína? É. Lembram que eu coloquei para vocês? Aquelas proteínas grandes na parede, na membrana celular? Aquelas proteínas têm até o nome de proteínas transportadoras, proteínas cotransportadoras, tanto faz. Não precisam saber disso, porque isso é para nível superior, mas são proteínas que permitem a passagem de uma macromolécula polar do meio externo para o meio interno. Então, letra B é correta. Açúcar não é, não faz sentido o açúcar permitir essa passagem. Colesterol também não é. Por quê? Porque o colesterol é um lipídio, colesterol é uma gordura, se colesterol é uma gordura, colesterol é apolar, não tem polaridade. Não vai permitir, então, facilitar a passagem de uma macromolécula polar. Por último, triglicerídeo. Triglicerídeo também é uma gordura, é um lipídio. Para quem vai no médico, quem tem o avô, a avózinha que vai no cardiologista, vocês vão ver que eles estão sempre pedindo esse exame aqui, colesterol, triglicérides, triglicerídeos. Por quê? Porque isso aqui é um componente importante do que a gente vai chamar da nossa gordura no sangue. E gordura no sangue, em excesso, pode fazer mal para a gente, pode entupir vaso, pode fazer muita coisa. Mas, desculpem, estou fugindo um pouco do tema. De qualquer modo, é isso. Desses componentes aqui apresentados, são as proteínas da membrana que permitem a passagem de macromoléculas polares do meio externo para o meio interno. Lembrem-se da permeabilidade seletiva. A membrana escolhe o que entra e o que sai. Então, as proteínas vão ter um papel muito importante nisso, servindo como esse portão de entrada da célula. E aqui no chat, se tem algum comentário, alguma pergunta? Não? Questão número 2, da URRR, de 2019. Universidade Estadual Rural do Rio de Janeiro, se não me engano. Universidade Estadual de Roraima, acho que é de Roraima. Nas células eucarióticas, o núcleo é um corpo esférico, grande, e, em geral, a estrutura mais saliente, sendo envolvido por duas unidades de membrana, que juntam os formam. Essa aqui é uma mãozinha. Vamos lembrar que é uma célula eucariótica. A célula eucariótica vai ser as células que vão formar a maioria dos animais, a maioria dos outros seres. E elas entram em contato com quem? Com as células procarióticas, que são basicamente associadas a bactérias e alguns outros seres, cianobactérias, entre outras coisas. Mas no que tange a ciências biológicas, com relação a grande parte dos animais, dos outros seres também, plantas, fungos, que vai interessar para a gente, porque são células eucarióticas, cuja principal diferença com a célula procariótica é o quê? A célula eucariótica tem um núcleo, o material genético é revestido pelo núcleo, que é composto por duas unidades de membrana. Então, e qual que é o nome desse revestimento do material genético das células eucariontes? Carioteca, ou envoltório nuclear. Por quê? Porque recobre o núcleo, envoltório nuclear. É mamãozinho essa, leitinho com pera. Não tem como errar. Nas células procarióticas, para diferenciar, o material genético vai estar solto dentro do citoplasma, jogado de qualquer jeito. Não é assim, né? Só estou brincando, mas ele vai estar lá disperso no citoplasma da célula procariótica. Então, não vai ter um lugarzinho definido para ele, diferente do eucarionte. Além disso, algumas outras diferenças importantes, que você vai ter majoritariamente nas células procarióticas, paredes celulares. Nas eucarióticas a gente tem nas células das plantas, mas, por exemplo, dos animais a gente não tem, mas quase toda bactéria tem uma parede celular. Eu gosto de correlacionar com a vida real, porque é bacana para vocês irem aprenderem e irem pegando os conceitos, principalmente para quem gosta da área de saúde. Olha só, a importância de você saber que bactérias têm parede celular e a maioria das células eucariontes não tem. Saber que as nossas células não têm parede celular. Por quê? Por causa dos antibióticos, pessoal. A penicilina, por exemplo, e outras séries de antibióticos que a gente usa no nosso dia a dia no hospital, na atenção em saúde, são medicamentos que atuam especificamente na parede celular da bactéria. Eles atuam especificamente em paredes celulares. Por que isso é importante? Porque você toma esse remédio, ele mata a sua bactéria, não faz nada com suas células. Por quê? Ele é um negócio que vai atuar destruindo a parede celular da bactéria. Destruiu a parede celular da bactéria, a bactéria morre, não se desenvolve direito, se lasca para lá.
Agora, as nossas células humanas, nossas células lá do músculo, nossas células do rim, nossas células do nosso corpo todo, não tem parede celular. Então, você pode tomar o antibiótico e não vai destruir suas células. Pode ter reações lá ruins, pode ter outras coisas assim, mas não vai atuar especificamente das suas células. Ele é específico para a bactéria, porque a bactéria tem parede celular. E ele age na parede celular. Agora, essa aqui foi muito mamãozinha, mas só para falar. Endométrio nuclear, esse termo nem existe, a gente não usa ele. Camada cuticular, pô, isso aí é coisa de manicure, coisa de unha. Não tem nada a ver com o nosso assunto. Envoltório nuclear, está correto. Estatocisto nuclear, isso parece nome de arma atômica, essas coisas, não tem nada a ver. E lamela nuclear, também nada com nada. Então, nessa aqui, envoltório nuclear, o próprio nome já diz, núcleo, né? A coisa que vai revestir o núcleo, carioteca, envoltório nuclear, por aí vai. Questão número 3, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, terceiro dia do vestibular do ano de 2019. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas denunciadas abaixo, na ordem que aparecem. Os peroxissomos são organelas enzimáticas de membrana única, cuja principal função é a suspense de certas substâncias orgânicas nas células, em especial, suspense. Nessa reação, surge um subproduto muito tóxico para a célula, a água oxigenada, peróxido de hidrogênio. A célula usa isso para descolorir o cabelo. Brincadeira. É ruim para a célula juntar água oxigenada, acredita em mim. Precisa ser rapidamente degradado por uma de suas principais enzimas, a suspense. Então vamos lá, vamos analisar esse trechinho. Os peroxissomos, somos quer dizer corpo. Peroxi faz referência ao peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, a famosa água oxigenada. Então, corpo da água oxigenada, vamos dizer assim. Mas lembrando que peroxissomo, igual a gente viu na aula, ele não vai degradar só água oxigenada, vai degradar outras coisas também. Por exemplo, aí o pessoal que bebe, não deveriam, presumo que a maioria de vocês sejam menor de idade, o peroxissomo atua degradando a degradação do álcool também. Os peroxissomos são organelas enzimáticas de membrana única, cuja principal função é a fluoretação. Nada a ver, né, pessoal? Fluoretação é o que a Codal faz com a água aí para matar os micróbios. Não tem nada a ver com a biologia aqui agora, não. Substituição? Também não. Substituir o quê? Não tem o que fazer, não tem nada a ver. Acetilação? Também não. Para que vai acetilar? Não precisa. Oxidação? Opa! Aí tá. É aí que pega. Oxida. Vai pegar aquele peróxido de hidrogênio, não sei se vocês já viram na química, ele vai oxidar, vai tacar oxigênio, vamos dizer assim. O que vai acontecer? Vai pegar aquele peróxido de oxigênio, se eu não me engano, a fórmula química vai ser H2O2, acho que é isso mesmo. Olha a maravilha que é o Google, né? Ó, H2O2, parece que o Matheus não tá com a química enferrujada, não. Vai pegar aquele H2O2, duas moléculas de hidrogênio ligadas a duas moléculas de oxigênio, vai tacar oxigênio para fazer o quê? Para produzir água não oxigenada, água mesmo, que é uma beleza para qualquer ser vivo, uma beleza para a célula, e oxigênio. Então, olha só, a célula precisa de água e a célula precisa de oxigênio. Usa o peroxissomo, transforma água oxigenada, que pode acabar com a célula, transforma ela em água e oxigênio. Olha que maravilha. Não é uma coisa bonita isso? Um chip celular não faz isso, por exemplo. Tem que respeitar o peroxissomo, tem que respeitar a célula, tem que respeitar o corpo humano, é uma mágica. Redução. Também não, vocês vão ver na química que a oxidação é o contrário de redução, com relação à dinâmica de movimento de elétrons. Então, só nessa aqui, se você tivesse prestado atenção na aula, lido o resuminho lá, você já matava de boaça. Então, os peroxissomos são organelas enzimáticas de membrana única, então é diferente da membrana plasmática. A membrana plasmática é uma bicamada lipídica. Os peroxissomos são uma membrana única, cuja principal função é a oxidação de certas substâncias orgânicas nas células, em especial ácidos graxos, que poderia estar o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, mas
pega ácido graxo também. Nesse ponto, eu acho interessante correlacionar com vocês que eu tinha falado na aula sobre uma condição, a adrenoleucodistrofia, que tem até um filme muito bom, chama Hora de Lorenzo, recomendo a todos. Basicamente, nessa condição, o ácido graxo não consegue entrar na adrenoleucodistrofia, uma doença que tem um problema genético que não tem uma proteína transportadora. Lembra que as proteínas atuam para trazer o que é de fora para dentro? Tem um erro, não tem uma proteína transportadora, aí o ácido graxo, que deveria entrar no peroxissomo para ser quebrado, não entra. Esse ácido graxo acumula na célula e vai acabar gerando uma degradação da célula, em especial aquelas que fazem um papel importante de produzir uma camada de gordura que chama bainha de mielina, que reveste o axônio do neurônio, que reveste o neurônio, que é uma célula nervosa. Então, nesse processo todo, por causa desse problema no peroxissomo, tem um problema na formação dessa bainha de mielina, essa camada de gordura, e os neurônios começam a dar problema. O que isso vai acontecer? Felizmente, vai ocorrendo uma degeneração do sistema nervoso do paciente. Ele vai perdendo o movimento, primeiro vai perder o movimento do membro, começa a perder dos outros, até que vai chegar um ponto que ele não consegue andar, começa a perder a fala, porque você precisa da musculatura da garganta, das cordas vocais, para você poder falar, começa a perder várias outras funções, até que muitas vezes ele morre, porque perde o controle de um músculo muito importante para a gente, que chama diafragma. É um músculo basicamente fica embaixo do nosso pulmão, em cima do fígado. Esse músculo meio que ele divide o nosso tronco entre tórax e abdômen. Esse músculo é muito importante por quê? Porque quando ele contrai, quer ver? Puxei o ar. Quando eu puxei o ar, se vocês fizerem isso em casa também, vocês vão sentir, tem uma pressãozinha na barriga, porque o diafragma ele abaixa, pressiona a barriga. Então, essa pressão que você sente é muito, em boa parte, ele contraindo. Ele é um músculo muito importante para a respiração, pessoal. Então, quando você perde o neurônio, que controla o diafragma, vai cada vez mais perdendo a capacidade de respirar. Se você não respira, você não tem oxigênio. Se você não tem oxigênio, você não vai ter como aquela organelazinha importante que a gente falou na aula, mitocôndria, não vai ter oxigênio para fazer respiração aeróbica. Não tem oxigênio para fazer respiração aeróbica, não tem como gerar energia para a célula, por meio do ATP, né? A moeda da célula. E se você não tem energia na célula, a célula não funciona, a célula morre. A célula morre, você é feito de células. À medida que as células vão morrendo, você vai morrendo também, felizmente. Mas voltando, né? Nessa reação, em especial ácidos graxos, por quê? Porque o peroxissomo não tem necessidade de detoxicar açúcares, glicose, não precisa. Açúcar e glicose sua célula vai usar para se alimentar, para respirar. Sais minerais? Também não. Para que ele vai fazer isso com sais minerais? Não tem sentido. Celulose? Primeiro que a gente nem consegue pegar a celulose, a gente não consegue digerir a celulose. Não tem o que fazer com a celulose. Celulose é para fazer papel, aquele chamex lá para fazer aviãozinho. Nitritos? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, oxidação, ácidos graxos. Nessa reação surge um produto muito tóxico para a célula, a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, que precisa ser rapidamente degradado por uma de suas principais enzimas. Relembrar o conceito da enzima. A enzima é uma proteína que ela vai acelerar a ocorrência de uma reação química. Então, por exemplo, uma reação de composto A com composto B para formar o composto AB. Numa célula, isso pode demorar 2 horas para acontecer. Se você tem a enzima lá que atua no composto A e no composto B, essa reação leva 2 minutos. Então, a enzima é uma proteína que ela vai atuar catalisando, acelerando reações químicas. Precisa ser rapidamente degradado por uma de suas principais enzimas, a catalase. Catalase, acho que todo mundo que já tacou água oxigenada no ferimento, já viu ela em ação, quando só saem as bolhazinhas, é a enzima que ela vai atuando, acelerando a reação química de conversão do peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, em oxigênio e água. Ponto.
Catalase vai fazer isso, pegar um composto altamente tóxico, nocivo para a célula, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, e converter em água e oxigênio, que são, ó, a célula está lucrando, ganhando isso. E lembrando que a catalase, junto com outras enzimas, está no interior do peroxissomo, fazem parte do peroxissomo. Então, só revisando essa questão, os peroxissomos são organelas enzimáticas de membrana única, cuja principal função é a oxidação de certas substâncias orgânicas nas células. Em especial, ácidos graxos, são lipídios, mas atua também no álcool e outros compostos tóxicos. Nessa reação, surge um subproduto muito tóxico para a célula, água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Precisa ser rapidamente degradado por uma de suas principais enzimas, a catalase. Vamos ver se teve alguma dúvida até agora. Parece que não. Prosseguindo, a questão do Enem de 2012. Essa aqui foi presentinho para vocês. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Para quem estiver aí ligado, teoria da geração espontânea ou teoria da abiogênese. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Reid e Pasteur, que mostraram experimentalmente que, então vamos lá, certos locais, larvas de moscas, são aqueles corozinhos, né, aqueles larvinhas brancas no alimento que foi deixado, criadas no arroz cozido, são utilizadas como iscas para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido. Então, o que eles acham? Que do arroz, da matéria do arroz, vai surgir a mosca, a larva da mosca. Então, meio que assim, aquela matéria que compõe o arroz se converte, se transforma na larva da mosca. A larva da mosca descende do arroz. Coisa viva está sendo originada de uma coisa não viva. Coisa orgânica está sendo originada de uma matéria inorgânica. Teoria da geração espontânea ou da biogênese. Durou muito tempo na biologia. Igual eu falei na aula, demorou muito tempo para ser contestada. E esses dois caras aqui, esse Reid, o italiano, e Pasteur, o francês, tiveram um papel fundamental para isso. Pasteur, em especial, que trouxe para a gente a pasteurização. Que quem toma um leite aí, já tomou leite centenário, que de Uberaba, tomou aqueles leites saquinhos, sempre passam pela pasteurização para matar as bactérias. Vamos lá. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir de estudos de Reid e Pasteur, que mostraram experimentalmente que seres vivos podem ser criados em laboratório. Não, né? Não tinha nem laboratório direito na época. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. Não. Lembrar o experimento de Reid e Pasteur. Reid basicamente ele pegou um pote aberto e um pote fechado. No pote aberto ele colocou um bife e deixou lá. No pote fechado ele colocou um bife e deixou lá. No final ele viu que nasceu mosca, larvas de moscas, no bife podre, no pote aberto. No pote fechado não aconteceu nada. Então isso já contradiz essa teoria, porque se a vida realmente surgisse do bife, no fechado também ia ter que nascer larva de mosca, não só no aberto. Então aí já começou, né? E o Pasteur, basicamente, ele fez aquele experimento nos vidros, né? Nos frascos. Um frasco com caldo nutritivo que as bactérias adoram, estava em contato com a atmosfera, aberto. O outro não. O outro frasco com caldo nutritivo não estava em contato com a atmosfera. O que aconteceu? Ele viu que o caldo nutritivo que estava em contato com a atmosfera estragou. O que significa? Que bactérias foram lá e colonizaram aquele caldo nutritivo. No que não estava em contato, não aconteceu nada. Então, isso comprova que, primeiro, as bactérias que surgiram lá se originaram de outros micro-organismos no ar e que a vida surge em algum lugar. Porque se surgisse do nada, no frasco com caldo nutritivo fechado, tinha que ter estragado, tinha que ter tido bactéria também. Beleza? Então,
Letra C. Ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Isso que eles provaram. Letra D. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente emparentados? Não tem importância porque não tem nada a ver com as teorias, né? O objetivo das teorias não era contestar isso. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Que é todo o contrário do que eles tentaram provar, né? Isso que foi a teoria que eles queriam derrubar, a da biogênese. Então, letra C. Questão número 5, do Brasil Escola. Analise atentamente as afirmações abaixo e marque aquela que indica corretamente uma característica da célula procarionte. Vamos lá. Letra A. A célula procarionte apresenta carioteca? Não. A célula eucarionte apresenta carioteca, que é o envoltório nuclear. E é justamente essa a maior diferença entre a célula eucarionte e a célula procarionte. Letra B. A ausência de envoltório nuclear é uma característica marcante das células procariontes. Sim, é. A célula procarionte não tem envoltório nuclear, não tem carioteca. Característica muito marcante dela. Letra B. Opção C. Nas células procariontes não há organelas como retículo endoplasmático, mitocôndrio e ribossomos. Olha, até aqui está correta. Célula procarionte ela não tem o retículo endoplasmático e mitocôndrio, como aquelas organelas membranosas que eu falei, que vão fazer parte das estruturas citoplasmáticas de células eucariontes. Ribossomos, pessoal, não vai ter ser vivo que não tem ribossomo. Toda célula precisa de proteína para se construir, para funcionar. Então, seja eucarionte, seja procarionte, precisa do ribossomo. O ribossomo vai ser a organela responsável principalmente pela síntese proteica, produção de proteínas. Então, essa alternativa C está correta até aqui. Nas células procariontes não tem retículo endoplasmático, não tem mitocôndria. Mas ribossomos, se falou em célula, tem ribossomo. Vai virar aquela propaganda? Falou em serra, falou em aço, a Uber Serra é a melhor do pedaço. É mais ou menos isso. Falou em célula, falou em ribossomo. Claro que não tem a poesia, não tem a música, né? Opa, só um momento que meu gato tentando pular a janela, ele não pode. Vem cá, vem cá. Quem sabe faz ao vivo. Desculpa, é que meu gato estava tentando pular a janela, ele não pode, porque ele operou hoje, aí ele está de repouso aqui dentro de casa. Ele não pode se aventurar para o mundo exterior, não, que eu tenho medo dele se machucar. Mas, voltando, né, a célula alternativa D. A célula procarionte é rica em mitocôndrias. Não tem mitocôndrias. Organela membranosa da célula eucarionte. Alternativa E. O DNA na célula procarionte está localizado no nucleolo. Não. O nucleolo é aquela região de material genético condensado dentro da carioteca, dentro do envoltório nuclear, que pertence à célula eucarionte. Então, questão 5, alternativa B, a ausência de envoltório nuclear ou carioteca, uma característica marcante das células procariontes. Questão 6, do Brasil Escola, um estudante de biologia estava analisando alguns esquemas de células e percebeu a presença de uma estrutura capaz de realizar a síntese de proteínas na célula procarionte. Que estrutura é essa? Pô, pessoal, essa aí é de graça, né? Acabei de explicar na questão posterior. Quem que vai produzir principalmente proteínas? Em qualquer célula, mas em específico na célula procarionte. É o ribossomo. Vamos passar pelas alternativas. Alternativa A, complexo Golgiense. Complexo Golgiense vai ser coisa da célula eucarionte, vai atuar na síntese de lipídio e no processo de detoxificação. Então, quando você toma um goró, toma um álcool, uma cerveja, quem vai atuar limpando seu organismo disso vai ser o complexo de Golgi e o lisossomo. Retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso tem esse nome porque ele tem rugas compostas por grânulos esses que são ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele produz proteína.
Mas não tem ele na célula procarionte. É uma organela de membrana pertencente à célula eucarionte. Então, ele vai produzir proteína sim, mas na célula eucarionte. Retículo endoplasmático liso, outra estrutura pertencente à célula eucarionte, que vai atuar na síntese de lipídios e na detoxificação. Desculpa, eu falei errado para vocês com relação ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi não produz lipídio, não, ele nem participa da detoxificação. O complexo de Golgi, ele consegue pegar proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, ele consegue alterar elas, envelopar, colocar um envelope nelas para permitir que a célula consiga pegar isso e mande para outro lugar da célula ou mandar para fora da célula. O exemplo que eu dei para vocês é o hormônio, por exemplo, a insulina que a gente produz no nosso corpo. A insulina, a proteína que compõe a insulina, vai ser produzida no retículo endoplasmático rugoso das células do pâncreas, e só que para ela sair da célula e ir para a circulação sanguínea, para atuar em todo o nosso corpo, no metabolismo do açúcar, da glicose, ela precisa sair da célula. Para ela sair da célula, ela precisa passar pelo complexo de Golgi, que vai pegar essa insulina, colocar um envelope nela, uma membrana, vai permitir que ela saia da célula. O que eu falei para vocês do complexo de Golgi antes é a explicação do retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso, sim, vai atuar na síntese de lipídios, colesterol, por exemplo, e vai atuar no processo de detoxificação. Quando você ingere uma cerveja, alguma coisa, quem vai atuar limpando o seu organismo é o retículo endoplasmático liso e o lisossomo, principalmente lá no fígado, que é o que vai ter a maior concentração dessas organelas. Letra D, mitocôndria? Não é mitocôndria, pessoal. Mitocôndria eu acabei de falar atrás, é uma estrutura de respiração da célula eucarionte. Ribossomo. Ribossomo que vai atuar na síntese de proteína na célula procarionte. Na eucarionte também, mas na eucarionte a gente tem tanto ribossomo solto no citoplasma quanto no retículo endoplasmático rugoso. Questão número 7. Também do Brasil Escola. Todas as estruturas abaixo são observadas nas células procariontes, exceto ribossomos. Não, você não tem ribossomos, você não tem proteína. Se não tem proteína, você não tem vida. Ponto. Citoplasma? Não, qualquer célula vai ter que ter um citoplasma para poder, porque vai fundamentar a estrutura dela, né? O gel que preenche a célula. DNA? Não, precisa do DNA, porque o DNA é o código da vida. Afinal de contas, vai ser o material genético que vai coordenar a produção de proteína, vai coordenar todas as funções da célula. Mitocôndrias? Sim. Mitocôndrias vai ser uma organela de membrana de respiração pertencente à célula eucarionte. Membrana plasmática? Não, toda célula tem que ter membrana plasmática. É o básico. Membrana plasmática, material genético e ribossomo. Se não tiver isso, não é célula. Uma coisa interessante da mitocôndria, pessoal, já falei na aula, mas eu vou adicionar algumas coisas. Mitocôndria vai ser uma estrutura de respiração aeróbica. Todas as mitocôndrias do nosso corpo vão vir da nossa mamãe. Por quê? Na fertilização, você tem o óvulo da mamãe e o espermatozoide do papai. Quando eles entram em contato para formar a célula-ovo, ou zigoto, que vai originar a gente, entra no óvulo só o material genético do papai. Todo o resto, incluindo as mitocôndrias do papai, se perde. Então, o que fica são as mitocôndrias da mãe. Nosso corpo só tem mitocôndrias da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, etc. Então, isso é utilizado nos exames de detecção de maternidade, paternidade, etc. Outra coisa extremamente interessante é que a mitocôndria, pessoal, ela tem um DNA próprio. Olha que foda. A mitocôndria tem um DNA próprio diferente do nosso. Isso fundamenta uma teoria muito interessante da razão do surgimento das mitocôndrias. Essa teoria vai dizer o quê? Que as mitocôndrias, inicialmente, a gente tinha nossa célula que não tinha mitocôndria, não tinha capacidade de fazer respiração aeróbica com a mitocôndria. E a mitocôndria eram bactérias procarióticas, eram células procariontes que estavam soltas lá. O que aconteceu? Uma se juntou com a outra para se ajudarem. A célula, que antes não tinha mitocôndria, se uniu a essa célula procariótica, essa bactériazinha, e forneceu alimento para essa bactériazinha. Contrapartida, essa bactériazinha pegava os nutrientes que essa célula que abrigou ela fornecia e conseguia fazer respiração com isso e fornecer energia para essa célula.
Então, tipo assim, uma ajudou a outra. E com isso nasceu as nossas células eucariontes com mitocôndrias. E por isso que o DNA da mitocôndria é diferente do nosso DNA. Porque se oriunda de outra linhagem. Isso é impressionante. É muito mágico, muito maravilhoso. Mas, então, prosseguindo, questão número 7. Todas as estruturas abaixo são observadas em células procariontes, exceto mitocôndrias. Questão número 8. Brasil Escola. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que melhor descreve uma célula eucarionte. Célula com material genético disperso no citoplasma? Não. Essa é uma definição da célula procarionte. Célula que apresenta um núcleo verdadeiro? Isso, sim. A principal diferença da célula eucarionte com a procarionte vai ser a presença do núcleo verdadeiro. Núcleo verdadeiro porque é o material genético no núcleo da célula que é delimitado por um envoltório nuclear, que é a carioteca. Célula das bactérias? Não. Bactérias majoritariamente são procariontes. Célula que não apresenta membranas membranosas, é até engraçado isso. Não. As membranas membranosas, vamos dizer assim, o que é membranas membranosas? Se referindo àquelas organelas membranosas, retículo endoplasmático, rugoso, liso, complexo de Golgi, etc., que são características da célula eucarionte. Célula que apresenta nucleóide? Não. Nucleóide que pessoal? Célula procarionte, né, tem um material genético disperso no citoplasma. Nucleóide, se eu não me engano, é o ponto de condensação que aquele material genético está localizado no citoplasma da célula procarionte, entende? É meio que a localização dele, só que não é envelopado, não forma um núcleo. É um material genético disperso, que a gente pode chamar de nucleóide. Questão número 9, do Instituto Federal do Sudeste, de 2016. As células animais possuem estruturas citoplasmáticas denominadas organelas, que permitem a sobrevivência celular. Associe as organelas e suas funções apresentadas a seguir. Organela, nessa coluna, funções nessa coluna. 1. Peroxissomos. 2. Centríolo. 3. Lisossomo. 4. Complexo golgiense. 5. Retículo endoplasmático não granuloso, ou liso. Funções: 1. Formar cílios e flagelos. 2. Fabricar lipídios. 3. Armazenar proteínas. 4. Realizar digestão celular. 5. Decompor água oxigenada. Olha, que a gente já mata essa de primeira. Peroxissomos. Qual que é a função? Decompor, degradar componentes tóxicos. Entre eles o álcool, entre eles a água oxigenada, por meio da catalase. Então, 5. Tá. Com relação ao centríolo, 2. Para que serve o centríolo? Vamos lembrar lá da aula. Centríolo é aquela estrutura que vai auxiliar na formação de cílios e flagelos, que são estruturas de locomoção da célula. 2. 3. Lisossomo. O que o lisossomo faz? Ele realiza a digestão celular. Vamos lembrar lá do lisossomo, ele consegue pegar componentes de dentro da célula e de fora da célula e quebrar para digerir, né? Por exemplo, você tem alguma gordura dentro da célula que não está sendo usada, quer decompor para quebrar. O lisossomo vai lá, pega e digere aquilo e quebra. Ele pode pegar partículas de fora também e fazer isso. Então, o lisossomo 3, 4 gera a digestão celular. E eu estou lembrando aqui, eu acho que eu confundi para vocês com relação a explicação da adrenoleucodistrofia. Acho que eu falei errado para vocês. Eu acho que a função que eu falei que é do peroxissomo, não, é do lisossomo. Vai ser uma doença do lisossomo, não do peroxissomo. Vamos conferir aqui. Adrenoleucodistrofia.
Tá. Confirmando a aula. Então, eu falei para vocês certo, é a função do peroxissomo, que está associado na adrenoleucocitrofia. Falei certo para vocês. Confundir é que o lisossomo está associado a outra doença, o lisossomo está associado a doença inflamatória, artrite reumatoide. O lisossomo ele atua na digestão celular, e nessa doença, na artrite reumatoide, é uma doença que degenera as articulações, as juntas das pessoas, as enzimas que realizam essa digestão, que estão dentro do lisossomo, saem da célula e vão para fora. Aí elas começam a digerir, a comer os componentes da articulação. Aí por isso você tem o paciente com uma série de sintomas, como esses aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, esse vermelho aqui é uma inflamação do joelho. Olha a mão dessa paciente. A mão degenerada, as articulações inchadas, a articulação do punho prejudicada. Olha, o que acontece? Essa destruição, essa decomposição dos ossos, da decomposição da articulação junto aos ossos, é causada por, a teoria da causa disso é das enzimas dos lisossomos saem da célula e vão para a articulação, dentro da articulação elas estragam. Mas, de qualquer modo, lisossomos realizam digestão celular. 3, 4. Complexo de Golgi, qual que é a função? Armazenar proteínas para secretar elas. Lembra que ele vai pegar a proteína, vai modificar e vai mandar para a célula, para locais da célula para armazenar, para usar, ou ele vai mandar para fora da célula. De qualquer modo, ele vai envelopar a proteína. 14, 4, 3. Complexo de Golgi, função armazenar proteínas. Por último, retículo plasmático não granuloso, ou liso. Função desintoxicação de componentes danosos à célula ou síntese de lipídios. Que é fabricar lipídios, né? 5, 2. Vamos lá. Ou seja, alternativa D. 1, 5, 2, 1, 3, 4, 4, 3, 5, 2. É a última questão, pessoal, da PUC, do Paraná, de 2019. Daí a seguir, ciência cardíaca, samba, molécula desenvolvida por pesquisador brasileiro para tratar a doença. Bacana esse textozinho aqui, ele está falando para vocês que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo atualmente. Doenças associadas ao coração matam muita gente, infartos, insuficiência cardíaca em geral, são doenças muito prevalentes na população. Basicamente, ele pegou ali. Na pesquisa dele, eles descobriram um mecanismo associado à insuficiência cardíaca, a evolução da insuficiência cardíaca. Trata-se da interação entre duas proteínas, a quinase beta-2, a beta-2-PKC e a mitofusina, MFN1, no interior da mitocôndria. Então, a interação entre duas proteínas no interior da mitocôndria vão estar associado ao desenvolvimento da insuficiência cardíaca. De acordo com Ferreira, quando as duas proteínas interagem, desliga determinada molécula que prejudica o funcionamento da mitocôndria. Então, quando essas duas proteínas se interagem, prejudicam o funcionamento da mitocôndria. Essa interação entre as duas proteínas, que até então não se sabia ser tão importante na progressão da insuficiência cardíaca, foi uma das principais descobertas do nosso trabalho. Depois de desligar a MFN1, a beta-2-PKC começa a se acumular no interior da mitocôndria, e em trabalhos anteriores, a equipe liderada por Ferreira já havia conseguido inibir essa segunda proteína e esse processo de acúmulo. Com isso, o funcionamento do coração com insuficiência cardíaca melhorava. Ou seja, se essas duas moléculas interagem, dá problema na mitocôndria, o que é associado à progressão da insuficiência cardíaca, se você impedir que elas interajam, vai melhorar o quadro da insuficiência cardíaca. Foi isso que eles fizeram. O problema
é que essa solução também impedia a beta-2-PKC, que é uma das proteínas citadas, de realizar outras funções suas, benéficas para o funcionamento do músculo cardíaco. Fernando Ferreira. Com base em seus conhecimentos, nas informações contidas na notícia, é possível afirmar que, como a interação das moléculas prejudica, como que essas moléculas interagindo vão prejudicar o nosso organismo? Ó, primeira coisa, associada à mitocôndria. Elas, dentro da mitocôndria, atuam para o funcionamento da mitocôndria. A interação delas vai estar associada à insuficiência cardíaca. Vamos lá. Alternativa A organela celular responsável pelo movimento da célula, toda a musculatura do corpo é impedida de realizar contração. Pessoal, a organela celular regulada pelo movimento da célula não vai ser a mitocôndria, né? Pode ser o cílio, pode ser o flagelo, a célula muscular, no caso, ela tem proteínas dentro dela, miosina, entriose, actina, que atuam na contração dela, mas com certeza não está sendo alterada aí. Mitocôndria não tem nada a ver com isso diretamente. Alternativa B. A organela celular responsável pelo transporte de substâncias, os gases respiratórios não são transportados ao pulmão, comprometendo a oxigenação das células cardíacas. No nosso corpo, para o transporte de substâncias, nesse caso, quem vai atuar é a membrana plasmática, lembra lá? Que ela atua nessa seleção do que entra e o que sai, proteínas de membrana e outras coisas. Mitocôndria não tem nada a ver com isso. Alternativa C. A organela celular responsável pelo armazenamento e liberação de cálcio. O músculo cardíaco não realiza o processo de contração voluntária e involuntária do coração. A organela celular responsável pelo armazenamento e liberação de cálcio não é a mitocôndria, pessoal. Isso vocês não precisam saber, porque é muito detalhado, mas é o retículo endoplasmático liso. B. A organela responsável pelo controle de todas as atividades celulares, inativando todo o funcionamento do coração, impedindo de realizar o bombeamento de sangue pelo corpo. A organela responsável pelo controle de todas as atividades celulares nada mais é do que o núcleo, que tem um material genético. Nosso DNA, que é o código da vida, que vai comandar o que acontece. Mitocôndria não tem relação direta com isso. Alternativa E, a correta, a organela celular responsável pela produção de energia. Produção de energia que é gerada na respiração celular aeróbica, que é realizada por quem? Pela mitocôndria. Há um comprometimento do funcionamento de todo o organismo, inclusive do coração, que diminui sua capacidade de bombear sangue para o corpo. Ou seja, se você está tendo um problema para produzir energia, vai estar faltando energia. E se tem um músculo que precisa de energia para funcionar, é o músculo cardíaco, porque está toda hora, ó, tum, tá, contraindo. Toda hora é um músculo que está trabalhando todo momento para poder bombear o sangue para o nosso corpo. Então, se está tendo um problema nas mitocôndrias, que atuam na respiração celular aeróbica, que é responsável pela produção de energia, você vai ter um problema no funcionamento dessa musculatura, que vai estar gerando a insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca nada mais é do que o quê? Insuficiência cardíaca é quando o coração não está conseguindo trabalhar direito, não está conseguindo fornecer a quantidade de sangue adequada para o nosso corpo. Ponto. As demandas metabólicas do nosso corpo, do nosso organismo, não estão sendo supridas pelo sangue, porque o coração não está mandando sangue direito. Isso é insuficiência cardíaca. E nesse caso foi mostrado a importância da mitocôndria nesse processo. Por isso é importante saber citologia, por isso é importante saber biologia, por isso que a gente estuda isso. Para todo estudo básico, todo estudo de citologia, todo estudo de biologia, de algum modo vai estar sendo retornado para a sociedade, seja na medicina, seja na agricultura, seja em qualquer coisa que for. Isso é a importância da ciência, a importância da pesquisa científica, a importância da universidade pública. Acho que com isso a gente conclui, né, a nossa lista de exercícios. Foram pouquinhas pessoas hoje, queria agradecer por vocês estarem presentes, a Ana, a Cíntia e o Igor, muito obrigado. Está batendo a nossa hora, mas vocês têm alguma dúvida, ficou alguma coisa? Se tiverem, vocês podem mandar no chat ou podem abrir o microfone. Acho que não tem, então... Fechou, Cíntia, obrigado pelo feedback. Então, eu vou parar de apresentar aqui. Pessoal, eu posso ficar aqui até 7 horas, falta 7 minutos. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre a aula? Querem perguntar alguma coisa sobre a faculdade? Querem perguntar alguma coisa rápida sobre o vestibular, alguma coisa assim?
Uhum. Acho que não, né? Então, qualquer coisa, vocês podem conversar comigo pelo WhatsApp, podem mandar mensagem, pode eu ia falar mandar uma carta, mas isso é de um século passado, infelizmente hoje a gente não tem mais isso. Mas vocês têm o meu contato, vocês podem entrar em contato comigo, qualquer coisa podem perguntar. É isso, muito obrigado para vocês por estarem presentes. Muito obrigado a Dani por gravar essa reunião, essa monitoria, porque eu sou um, um analfabeto digital, não consegui nem fazer funcionar o negócio do e-mail, mas muito obrigado. Dani, pode finalizar a gravação, por favor?